Por que é que acontece as crises renais, né? Dita, né, as pedras nos rins, e aí começa a ter as cólicas, né? Por que que acontece isso? Não vai ser um azar teu, mas vai ser um comportamento adquirido pelo teu corpo. Um comportamento a partir de um estímulo. A chave é, o que é que veio antes do início dos sintomas? Antes, Adalto, quanto tempo? Olha, pode ser mais ou menos 1 mês, 2 meses, 3 meses até, porque uma pedra no rim, ela não vai se formar, você dorme e acorda com a pedra no rim, não faz sentido. Então tem uma formação, os cálculos renais, né, eles vão se formando devagarzinho, são pequenos cristais que, por conta de uma urina muito concentrada, então esses cristais eles vão se juntando, condensando e acaba formando essas pequenas pedras, né, ou grandes pedras, enfim. Mas por que é que se forma? Então a gente sempre pergunta para o paciente o seguinte: o que é que aconteceu antes do início desses sintomas que na sua percepção é como assim se o mundo desabou? Perdi o chão, como assim, olha, eu não sei o que fazer. E o que poderia ser, por exemplo? Olha, a gente está em época de queimada aí, né? Enfim, queimou a casa dessa pessoa, então a história dela se foi. Lá em São Paulo, quando tem enchente, leva tudo, a pessoa comprou móveis, enfim, no ano seguinte ela perde a geladeira, os móveis, perde fogão, perde armário, cama, perde tudo, ela não tem onde dormir. Então esse caso poderia, se na percepção da pessoa que sofreu aquela situação, se na percepção dela, ela ficou sem chão, não sabe o que fazer, não tem direção, é como se tivesse desabrigada. Olha, ela é uma séria candidata a ter um problema renal. Por que séria candidata? É certeza que vai ter? Não, porque se ela resolver isso rapidamente, o corpo dela finaliza esse processo e pronto, acabou. Agora, se o corpo fica remoendo aquilo, uma preocupação constante com isso, enfim, como é que resolve, como é que não faz e não consegue resolver, aí ela pode sim ter problemas. E a gente costuma até chamar isso de o conflito do refugiado. Por quê? Você chega lá na China, beleza, você foi fazer um passeio, só que aí você perde o seu passaporte e por algum motivo acham que você fez alguma coisa, você vai preso. E aí, você não fala a língua, teu passaporte está preso, você não tem ninguém por perto, como é que você se livra dessa? É mais ou menos essa percepção, eu estou sozinho no meio do nada. Realmente é uma situação muito impactante, é um desespero, é vivido de forma dramática, é isso que a gente pergunta para o paciente. E olha, precisa ser algo real, Adalto? Não, pode ser o real, mas pode ser também simbólico. É uma perda de emprego. Nossa, perdeu o emprego, eu contava com isso para ajudar minha mãe, eu contava com esse emprego para pagar o meu aluguel, para sustentar os meus filhos e do nada, sem eu prever, eu fui demitida. E agora? O que eu faço? Estou sozinho no meio do nada, só sei fazer isso? Se para a pessoa aquilo é como se o mundo desabasse ou perdesse o chão ou sinto que eu estou sozinho, ninguém pode me ajudar nesse momento, ela também pode ser uma séria candidata a ter problemas de cálculos renais. Por quê? Olha só que interessante que a nossa natureza ela tem os comportamentos, né? São programas biológicos adotados. Então, olha só, a partir de uma sensação tão impactante que você teve um sentimento de perda, de estar sozinho no meio do nada, o nosso corpo, para suportar, ele adota alguns comportamentos. E esses comportamentos não serão aleatórios. Por isso que a gente consegue mapeá-los. O registro, o tipo do registro, ele vai acionar um mecanismo específico. Por isso que a gente fala, é um sério candidato. O que acontece? Como vai passar um período muito difícil, não pode ficar sem água, não pode desidratar. Por quê? Água é vida. A gente consegue até ficar sem comer por um período de tempo, mas sem água é um curto período de tempo, você não vai sobreviver. Então o que o corpo faz? Qual que é a ordem? Reter água, a qualquer custo, porque a água vai significar uma melhor chance, um ganho de tempo para eu poder sobreviver a esse período que para mim está sendo dramático, está sendo muito forte. E isso significa reter água, inclusive lá nos rins, que filtram o sangue, aí você elimina a água pela bexiga através da urina, que é através da filtragem do teu sangue, de tudo que você ingeriu. Então, olha que interessante, a ordem é reter água. Adivinha o que vai acontecer? Se tem essa ordem, como é que o meu corpo vai reter água? Se eu tomo água, daqui a pouco eu tenho vontade de ir no banheiro, eu elimino água. Sabe como que ele retém? Ele começa
a deixar a urina mais concentrada, então essa filtragem, ela não deixa passar toda a água, então você começa a ter inchaços no teu corpo, inclusive. Seu corpo começa a ficar mais edemaciado, então você está retendo líquido. E além disso, o seu rim, ele funciona mais devagar. Ele funcionando mais devagar, a urina fica mais concentrada, você não perde tanta água. Esse é o entendimento da biologia, porque você vai ganhando tempo. A água significa vida, para você aguentar aquele período até achar uma solução que possa resolver aquela situação. Então, olha que interessante, é por isso então que forma as pedrinhas, porque elas funcionam como um represamento dessa água, para você não perder com tanta facilidade. Olha só que interessante, a nossa natureza é desconfortável, extremamente doloroso, mas ainda assim é um ganho de tempo, é uma estratégia da natureza para que você sobreviva. Então, nesse caso, por que é que tem uma cólica renal? Porque é a hora que o organismo entende que está tendo uma saída. Olha que interessante, gente, na hora que você tem aquela cólica renal, que a pedrinha está se deslocando, te machuca, por isso que você tem cólica. Quando é que isso acontece? Que o corpo parece que está querendo expulsar essa pedrinha. Quando você encontra uma solução. Aí o que o organismo entende? Opa, já podemos liberar esse líquido adicional que estava sendo guardado, porque o problema está tendo solução aqui. Aí na hora que libera uma quantidade adicional de líquido através da urina, essas pedras começam a se deslocar. É como se fosse uma enchente. Vem carregando pedra, vai levando tudo que está na frente. Entendeu? Que interessante. Na hora que a gente sente uma cólica renal, é a tentativa no corpo de finalizar esse processo. Aquela sensação de piora que na verdade vai trazer uma melhora para o seu organismo. Incontinência urinária é um dos assuntos que eu mais gosto mesmo, assim, porque o tratamento normalmente não são nem 2 sessões, normalmente é uma sessão. E isso acontece, gente, não só com crianças, acontece com gente adulta. Já recebi no meu consultório, já tratei gente adulta que fala assim, ó, dá umas vazadinhas, dá umas escapadas e tal. Por quê? Né? E não consegue entender, fica frustrado, fica com vergonha inclusive de comentar com você, profissional da área da saúde, o que está acontecendo, né? Não é confortável. Eu, de repente, uma pessoa de 43 anos, chegar num profissional e falar, o que está acontecendo? É que eu ando molhando a cama. Será que isso é normal, né? Então, normal não é. O que acontece? É o corpo respondendo a um estímulo. E qual é o estímulo? É aí que a gente precisa investigar, é aí que a gente precisa olhar para a situação. É aí que entra a individualidade de cada um. E quando é que o nosso corpo adota esse comportamento? Porque não é doença. Normalmente, quando nós estamos sentindo como se estivéssemos perdendo um território. O que é um território? Pode ser, de repente, o meu espaço no meu emprego, pode ser o meu espaço dentro de casa. Por isso que a gente vai ter que perguntar para o nosso paciente o que é que, na percepção dele, é como se ele estivesse perdendo espaço, perdendo território. Por quê? Na etologia animal entra a explicação sobre isso. Os animais, eles demarcam seus territórios, aquilo que ele considera como território, através de cheiros fortes. Então, através da urina, através das fezes, através até de suor forte, né? Então, olha só, chulé, odor forte, né, de axila, ou aquela pessoa que termina de tomar banho e fala assim, poxa, parece que ela estava andando a cavalo. Não parece que saiu do banho, parece que saiu de uma corrida a cavalo, né? E eu já conheci pessoas assim, e não é falta de tomar banho direito, ou seja lá o que for. É uma necessidade do organismo. E, inclusive, a incontinência urinária, a não ser que essa incontinência urinária veio de uma situação, por exemplo, de uma questão neurológica, né? Por exemplo, a paraplegia, a hemiplegia. Aí nós estamos falando de uma outra coisa. E veio realmente como uma consequência. Mas a incontinência urinária por si só é demarcação de território. E aí, tanto é que a gente vê isso muito em crianças. Olha só se não acontece. A criança, às vezes, até já foi retirada as fraldas, né? Aí nasce o irmãozinho ou irmãzinha. E aí volta a fazer xixi na cama. É demarcação de território. Como é que conserta isso? Na verdade, você tem que valorizar os territórios. Entender nessa criança, por exemplo, o que é que ela considera como território. É o quarto. Ou o território são os pais. O que é que ela considera como território? E aí você reforça os territórios que para ela são inabaláveis. Talvez é uma presença, não é o tempo, mas o que você faz com o tempo. Não é o tempo, mas é a qualidade do tempo que você passa talvez com essa criança.
que vai fazer a diferença e ela vai entender que esse território ela nunca perdeu, mas é que é dela, pertence a ela. Infecção urinária vem de uma situação também de demarcação de território. A gente vê muito isso com os cachorros. Só que por que o cachorro então não pega infecção? O cachorro, a gente vê com bastante frequência a questão de demarcação de território através da urina. Por que eles não ficam, não tem infecção de urina toda hora? Porque eles vivem os seus conflitos de forma real. O real quer dizer assim, ó, tá acontecendo, é realmente uma demarcação de território. É outro cachorro entrando onde ele considera que é o território dele. Então ele vai lá e faz xixi, que é para mostrar, aqui já tem dono. E se outro cachorro invade esse território, ele vai lá e tenta brigar. Isso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, todas as vezes que você quer, você pode brigar? Nem sempre. Se você tiver superiores, então, tem um chefe e depois esse chefe tem outro chefe, que tem outro chefe. Você pode sair soltando, né? Igual o cachorro, já chega latindo para outro e não quer nem saber. Então eles vivem de forma real. Você até tem vontade de falar um monte de coisa, talvez, pro seu chefe ou pro colega de trabalho. Mas você pode? Na maioria das vezes, não. Você fica caladinho. É aí que surge o conflito. Ah, doutor, eu vou ter que sair bravejando. Não. Isso não é solução, é capaz que arruma um problema maior ainda, vai ser demitido, vai perder o emprego, não é isso. Mas você entendendo por que seu corpo está tendo comportamento, você pode adotar medidas diferentes. E é só você que pode fazer isso. O terapeuta não pode fazer isso por você. E aí, o que acontece? Por que vem a infecção? Porque fica recorrente. A pessoa fica remoendo demais aquela situação. Sempre que fica recorrente, é como se eu tive um problema, pá! Estalou aquilo em mim. Eu senti um território invadido. Pode ser alguém que está no meu setor ou um chefe que fica interferindo no meu setor e eu não consigo realizar meu trabalho. Algo assim, desde que a pessoa sinta que ela teve o território invadido, né? Teve seu espaço invadido. E aí começa aquilo a ficar recorrente. Toda vez que isso acontecer, normalmente a pessoa tem infecção urinária, porque aí o cheiro fica mais forte ainda da urina. Mostra que ali é demarcação de território pura, não tem jeito. Artrose nos dedos, com deformação nas mãos e nos dedos. Artrose, gente, vem de uma degeneração articular, nas extremidades normalmente. Extremidades ósseas, não extremidades de membros. E aí essa degeneração, ela acaba provocando muitas coisas, né? Limitações, dores, enfim, traz uma complicação. Quanto maior, né? Quanto mais tempo, às vezes a artrose, mais complicações ela traz. Olha só que interessante. Deixa eu falar aqui dos dedos das mãos. Os nossos ossos, eles são derivados do tecido embrionário mesoderma. E na nova medicina germânica, o Dr. Hammer dividiu o mesoderma em mesoderma antigo e mesoderma novo. Os ossos, músculos, tendões, ligamentos, eles fazem parte do mesoderma novo. E o conflito que acompanha esse tipo de tecido é um conflito de sentir-se desvalorizado ou impotente. Olha só que interessante. Por que vem a artrose? Então, quando a pessoa chega no meu consultório e fala assim, olha, eu tenho artrose, eu já sei que antes do início dos sintomas, ele passou por algo dramático, algo forte, uma experiência que para ele percebeu como uma grande desvalorização ou uma grande sensação de impotência. E aí, onde que foi isso? Olha, aonde ele sente a manifestação, onde ele sente a expressão física. Por exemplo, nas mãos. Então ele talvez tenha uma artrose que já provocou talvez uma deformidade nos dedos. É claro que é nesse local que ele sentiu essa impotência ou essa desvalorização. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que aconteceu já. Uma vez chegou uma paciente para mim que ela era costureira. Como que ela trabalhava? Com as mãos. E ela tinha sido demitida. Até então, ela não tinha nenhum problema. E quando é que surgiram os sintomas? Mais ou menos 3 meses depois que ela tinha sido demitida. Eu fui conversando com ela e ela me contou e eu falei, conta mais um pouco dessa época que você trabalhava. Ah, eu gostava bastante, enfim, conta mais um pouco. E você era boa? Nossa, eu trabalhava 15 anos já na empresa. Por que é que você foi demitida? Ela falou, porque no meu setor ficou tudo automatizado. Então, só deixaram as pessoas que estavam com menos tempo de trabalho, que eram mais novas na empresa. Quem estava no meu setor, nós fomos simplesmente substituídos pelas máquinas e
descartáveis. Na hora que ela disse a palavra descartáveis, e ainda assim usa a expressão com as mãos, né? Movimenta as mãos na hora que fala isso. Em toda uma manifestação física, às vezes a pessoa tá falando e nem percebe. Mas é a modo como ela se expressa dentro daquela história. Então, olha só. A grande desvalorização no que ela fazia, uma grande desvalorização dela como trabalhadora há 15 anos, mas isso é uma percepção dela. Vamos supor, talvez isso foi bom, porque de repente ela... Aí eu que tô contando, tá? Tô pensando em possibilidades. Talvez dava para ela agora, né? Depois de 15 anos de trabalho, de repente ficar um pouco mais com a filha, ficar um pouco mais com a netinha, mas o fato é que naquele momento ela se sentiu trocada, desvalorizada, trocada, né, por máquinas e desvalorizada porque simplesmente as máquinas chegaram e aviso prévio, o setor inteiro. Então assim, não fez diferença estar lá há 15 anos, não fez diferença todo o esforço que ela tinha feito, dado pela empresa, na percepção dela, assim, entenderam? Então, olha que interessante. Por que é que o corpo adota esse comportamento? Poxa, já não basta estar sendo demitida, ainda apresenta uma deformidade na mão. Por quê? É como se ela tentasse, como foi tão impactante para ela, foi tão forte essa sensação de desvalorização. Não é a desvalorização, mas a sensação de desvalorização. São coisas diferentes. É assim que ela percebeu. Não quer dizer que foi assim. É assim que ela percebeu. E tá tudo bem. O que importa para nós terapeutas é como a pessoa se sentiu. É uma história única, é só dela. Dentro do bioalinhamento, o que a gente trata? Não começou com a percepção? Então a gente precisa mudar a percepção dela. E como que eu mudo essa percepção? Ela não se sentiu desvalorizada? Eu preciso mostrar para ela no que é que o corpo dela se sente valorizado. Então se eu chegar e falar assim, não, mas você é uma boa pessoa, você é uma boa mãe, você é uma boa esposa, você é uma ótima profissional, ergue a cabeça e vai para frente. Ela vai falar, poxa, eu vim aqui pra isso. Eu já tentei erguer a cabeça e ir pra frente, mas não deu certo. E aí, o que eu faço? A gente precisa trazer dentro da verdade dela, dentro da percepção dela, onde é que ela se sente valorizada. O que é que ela consegue fazer hoje, no presente, que ela se sente valorizada. Iniciou faz um mês, ou um ano, ou 10 anos. O que importa é o que desse período do início dos sintomas até a data de hoje ela já conseguiu realizar de concreto, em que ela se viu valorizada. Então, o que ela trouxe para a vida dela, porque aí foi programado, não foi impactante nem inesperado como lá atrás, que ela se sente valorizada. Então, olha só, é uma valorização que ela está trazendo para a vida dela e não depende do outro. Porque quando eu fico dependendo da valorização de alguém, eu ainda estou refém de uma situação. Mas é de uma valorização minha comigo mesmo. Por isso que tem que ser de coisas que eu me programo e de coisas só que não tinha dado foco para isso. Porque o foco ficou naquela situação que foi muito forte. E é natural que isso aconteça. Ninguém pode ser culpado por causa disso. Afinal de contas, foi tão forte que o corpo teve a necessidade de ter um registro muito forte dessa informação. Por quê? Porque se passar de novo pela mesma situação, o nosso organismo, ele já tenta, de alguma forma, evitar que passe de novo. A informação fica bem forte lá no nosso cérebro, então qualquer resquício, qualquer pedacinho de informação daquela cena, a temperatura, um barulho específico, uma comida que eu estava comendo, um cheiro específico que tinha naquela cena, nos dias de hoje aciona a minha artrose, e a minha artrose começa a ir mais. E por que é que tem esse comportamento de artrose? Simples, diminuindo a função de onde eu me sinto impotente ou desvalorizado. Ela não se sentiu impotente, desvalorizado nas mãos, que era com que ela trabalhava, costurando? Então, adivinha onde vai ser a expressão do comportamento? Exatamente nas mãos. Diminuindo a função, porque se eu não preciso lutar com isso, eu olho para outra coisa e paro de prestar atenção, porque agora eu não posso trabalhar com as mãos. Então, não vai ser tão peso eu tentar voltar para o trabalho e ser impossível. Não vai ser tão peso essa dispensa, porque é praticamente impossível voltar para um trabalho de costureira. Então eu vou procurar outra coisa para fazer. Isso é um programa arcaico do nosso corpo, que é porque senão essa pessoa acaba tentando lutar para voltar para aquilo que
não dá certo. E se ela voltar e ser despedida de novo de forma impactante, inesperada, ela pode não aguentar, ela pode não sobreviver. Então o corpo tenta trazer uma nova percepção, tirar o foco. Artrose no quadril é a mesma coisa, de situações que são contrariedades muito fortes para a pessoa. Então, o que é que essa pessoa teve de contrariedade tão forte? Como se fosse um cabo de guerra. O local onde se manifesta é onde está a expressão do conflito biológico dela. Então, uma grande sensação de desvalorização ou impotência com um cenário dramático, forte. E a expressão é exatamente onde está se manifestando a artrose, por exemplo. Então, olha só, enquanto você tem, por exemplo, os dedos deformados pela artrose, eu não posso voltar a costurar. Mas isso é um ganho de tempo para que eu mude o foco e agora eu consiga encontrar uma solução diferente onde eu vou me sentir valorizado. Entendeu? É uma tentativa do corpo de que a gente mude a nossa percepção e não fique lá batendo cabeça sobre aquilo lá que eu não tô conseguindo, que eu não me vejo valorizado. Porque senão você não sai daquele ciclo vicioso, que é um comportamento e não uma tragédia. É um comportamento limitante, muitas vezes desconfortável, doloroso, mas que é um ganho de tempo, uma tentativa do corpo de que você mude a sua percepção dentro do que você está se sentindo impotente ou desvalorizado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho.